Bolsa 2020, uma retrospectiva de um ano histórico. Esta é a aula mais importante que vai existir aqui dentro deste canal. Uma aula que vai entrar para a história e você poderá entrar para a história junto comigo, junto com o canal Excelência no Bolso. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, estarão falando desta aula e você estará presente nos comentários, nas curtidas e vai participar comigo. E para iniciar essa aula de uma maneira rápida, objetiva, já pega aí papel e caneta na mão, porque está na hora de mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e hoje é dia 31 de dezembro de 2020 e vamos iniciar esta retrospectiva 2020 na Bolsa de Valores, os principais aprendizado. Eu prometo que no final desta aula você vai ter mais aprendizado do que muitas pessoas que fizeram MBA, graduação e não vivenciaram toda esta experiência que foi o ano de 2020. Para iniciar, quero trazer uma frase de Peter Lynch, inclusive, deste livro que está aqui, olha, O Jeito Peter Lynch de Investir, recomendado para você. A frase é a seguinte: um investidor amador ele pode escolher os grandes vencedores de amanhã ao prestar atenção em novos fatos em seu local de trabalho, centro comercial, pontos de venda de veículos ou em qualquer outro lugar onde fazem negócios promissores. Peter Lynch. Quando eu li esta frase no livro de Peter Lynch, eu fiquei refletindo sobre a facilidade que é para as pessoas investirem na bolsa, desde que elas tenham uma percepção do que acontece com o mercado. Não precisa ser fera em matemática, em cálculos, planilhas, nada disso. Mas você vai precisar entender o que acontece ao seu redor. E às vezes você tem ferramentas simples que vão te ajudar e você deixa passar despercebido. Eu vou compartilhar com você hoje um relatório completo da Levante 10 Investimentos, que o link estará aqui na descrição, que na verdade é muito mais do que um relatório. É um fato histórico que você tem que baixar, imprimir, guardar para você consultar daqui a alguns anos. E eu acredito que você tenha vivido esta experiência. Muito se fala em 1929, né, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, afundou os Estados Unidos na pior crise histórica do país. E de lá para cá, você viu quem é os Estados Unidos e os grandes investidores que estão lá para entender o que uma depressão, o que uma queda pode provocar. E depende agora única e exclusivamente de você. Eu vou trazer informações para que você possa aprender, visualizar e entender crises que podem vir a acontecer no futuro. Espero que não seja tão grande como essa que tivemos em 2020. Então está na hora de entrarmos para a história. Provavelmente você deve ter ouvido falar sobre o circuit break, o que aconteceu com a bolsa. Então, tá, aqueles pregões que foram interrompidos exatamente por esta queda chegando ali acima de 10%. Então, teve uma camisa que circulou na internet que realmente fez sucesso. Eu participei, eu vivi Circuit Break 2020. Então, se você participou de uma maneira positiva, negativa, mas percebeu, entendeu o que foi isso, depois comenta aqui abaixo deste vídeo, no espaço de comentários, para entender se você participou ou não deste momento histórico que foi o Circuit Break e com certeza vai trazer muitos aprendizados. Então, vamos lá, você terá este relatório completo. Agora eu vou fazer uma síntese didática aqui com você, colocar os meus pontos de vista, fazer uma analogia para você entender que com este relatório você vai poder aprender algo que vai ser para a vida toda, para poder começar a reconhecer crise, para entender o que você vai fazer. Então, baixe esse relatório que está aqui gratuito para você na descrição desse vídeo. Logo abaixo tem um link aqui para você. É um material que eu vou utilizar com os meus alunos em MBA, nos cursos, sempre voltando, consultando, entender o que aconteceu, porque desde lá que o Peter Lynch falou, o investidor amador, ele consegue ter boas escolhas observando o que está acontecendo ao redor dele. Então, é hora de entendermos o que aconteceu. Legal? Se você acompanhou o mercado, praticamente você fez uma pós-graduação na prática e entrou para a história no ano de 2020, tá? Independente se você fez graduação ou não, eu estou dizendo aqui
E o conhecimento e as informações que nós tivemos este ano com os desafios trouxeram muito mais aprendizado do que se estivéssemos, em um período natural, normal, de um ciclo normal da economia. Para você ter uma ideia, tá aí Ibovespa fechando o ano em quase 120 mil pontos, 119.017. Então, observe neste gráfico que você tem aí o que aconteceu desde janeiro até dia 30 de dezembro, tá? Então teve uma queda gigantesca em apenas um ano. Entenda que o investidor, quando ele começa a fazer o seu planejamento de investimentos, ele não está preocupado apenas com um ano. Está preocupado com 2, 3, 5, 10, 15, tá? É longo prazo. O investidor de bolsa não é um investidor que coloca o dinheiro hoje e amanhã está milionário. Isso não existe, tá? Isso é uma mentira que se alguém contar para você, já pode aí dar um truco nela, tá? Daquela pessoa. Não sei se você joga truco aí na sua região. Então dá um truco aí. Vale 6 em cima da pessoa que falar que vai conseguir ganhar dinheiro fácil no mercado, principalmente rápido. Não existe. Mas é importante que você saiba, olha, já tivemos uma recuperação bem pertinho dos 120 mil, 119 mil pontos lá no início de janeiro. E aí vamos ver o que espera para o próximo ano. Mas durante um determinado tempo, lá no início de janeiro, parecia que o mundo era plano. Você está vendo no gráfico aí, infelizmente, a evolução do vírus, do Covid, tá saindo lá da China e levando aí esse terror para todo o mundo. E enquanto isso, os negócios eles eram impactados. Então, é importante você saber que, ao entrar em um investimento, você saiba as regras do jogo. O que impacta, neste caso, ninguém ficou fora, tá? Impactou tudo. Mas, às vezes, em um determinado momento mais normal da economia, do mercado, você precisa entender, será que aquela empresa que eu estou investindo, ela é impactada por qual tipo de problema que a gente pode ter? Um problema interno, tá? Um problema mais globalizado, tá? Hoje o mundo parece que é plano, né? Apesar de toda nós temos essa forma esférica do nosso planeta, parece que colocaram aí num war, né? Uma guerra no war. E aí tá aí o que aconteceu durante todo esse desafio. E agora vamos ver, tá? De mês a mês o que nós tivemos, tá? Lá em janeiro, tá? Em meados de janeiro, a bolsa estava com 113 mil pontos. Parecia que o Covid não seria tanto uma pedra no sapato, talvez ficaria de uma maneira regionalizada lá na China, mas não foi isso que aconteceu. Nós estamos vendo nos dias de hoje que não foi isso. E lá naquele início de janeiro, tá? Registrava-se as maiores altas aí, a PetroRio, Via Varejo, olha para você ver, 25%, Natura, Magazine Luiza subindo 17%, TOTS subindo 15% e começou, tá? Já algumas quedas bem acentuadas fora da normalidade. Itaú, Brasil Foods, Cielo, CVC, Hering. Essas empresas já dá para você perceber algo extremamente importante de visão de mercado. Tá? Você, investidor amador, precisa olhar para isso aqui, não é para olhar para número, tá? Você não está olhando, deixa eu ver, para cá. Você não está olhando para esses dados que eu coloquei aqui, não é para números que você tem que olhar. Você tem que olhar por que o Itaú Unibanco aí, tá, caiu. Por que o Brasil Foods, a Cielo, CVC, Hering caíram? Por que as outras subiram? Tá? Mesmo que logo depois aí tivemos problema entre Rússia, tá, e Austrália, parece, no caso aí do petróleo, deu uma subida. O que fez com que o petróleo subisse? Tá? E aí você vai ter histórico disso, Via Varejo subindo. Tá? Então uma coisa é fato, olha lá, CVC caindo 16%. Pô, mas espera aí, por que CVC caindo? Tá? O que estava acontecendo em janeiro? Será que nós teríamos carnaval? Será que nós teríamos férias escolares? Tá? O que já estava acontecendo com a empresa? Então, você já começa a perceber estes pontos importantes. Fevereiro, tá? Fevereiro, bolsa 116 mil pontos. E aí, acabou, né? Porque acabou o carnaval e aí começou o ano verdadeiramente. 2021, não sei, acho que não vai ter carnaval. Então, a gente começa o ano no dia 1º de janeiro, né? Então, olha o que acontece. Acabou o carnaval e vieram aí as maiores altas e as maiores quedas. E as quedas foram aí na casa de 20%, né? Ultrapar Azul, Gol, já começou. Olha, não vamos ter viagem. Avião, daqui um pouquinho já está acabando. Olha o que aconteceu com a Azul e com a Gol. A IRB teve o desafio interno dela. E CVC caindo ainda mais. Então, olha, outra queda da CVC acentuada, quase 30%. Por quê?
É uma empresa que toda a sua receita ela vem de turismo. E, pelo que já estávamos vendo, não ia ter turismo durante este ano e foi o que aconteceu. Depois, já em março, surgiu o pânico geral. E aí, lockdown em todo mundo, isolamento, briga ali entre a Rússia e a Arábia Saudita, na verdade, né? E com isso, o que aconteceu? Bolsa, 73 mil pontos. Caiu em queda livre. Então tivemos aí as maiores altas. Espera aí, professor, não é maiores altas. É apenas a maior alta. Teve uma única empresa, que foi a Vivo Brasil, crescendo aí 4,4%. E as quedas, queda de 57% na PetroRio, que em janeiro estava crescendo, tá? Por causa exatamente dessa briga entre Rússia e Arábia, por causa também de, as pessoas vão ficar dentro de casa, isolamento, não vai utilizar muito carro, ônibus, etc., que dependia aí do petróleo. A Cogna Educação, tá? O maior grupo educacional do país. O que aconteceu? Aulas online, matrículas sendo trancadas, pais tirando os filhos da escola. Então, de novo aí, uma queda super mega acentuada de 60%. Azul, Via Varejo, caindo aí 61%. E aí, Bitadinha, já amargando aí mais 70% neste mês, já não tem jeito. Aí já teria desafios de qualquer jeito, mas aí a pandemia acabou com ela, jogou ela ainda mais para baixo. E em março, o que aconteceu? Nós tivemos lá o pico. Olha, observe neste gráfico, lá embaixo, tá? Uma queda, essa queda nesta setinha vermelha aí, bem acentuada que eu coloquei para você, 46% de queda do índice, tá? Que compõe as principais bolsas. Então, e observe, a gente sempre falando, mantenha calma, paciência, vai chegar o momento, é hora de manter a calma. E o que aconteceu? Você está vendo o gráfico aí retornando depois de um ano. Então, daqui a pouco, daqui a alguns dias, pode ter uma crise. E eu vou dizer para você de novo, tenha calma, paciência, isso vai passar, tá? E aí a gente viu de abril até dezembro, tá? Todo um aprendizado. Então, você vai ver no relatório que está gratuito para você na descrição deste vídeo, você vai ver que no mês de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, em cada um destes meses é praticamente, tá, uma pós-graduação que você vai fazer gratuitamente aqui no canal Excelência no Bolso. E eu quero saber o que você mais aprendeu neste relatório. Depois você vai comigo lá nos comentários que eu estarei acompanhando, respondendo um a um aqui até o dia de amanhã, até o ano que vem, né? Então, observe que quando você está fazendo um aprendizado, quando você está num processo de aprendizado, né, você tem curvas também. Você tem curvas que às vezes você não está aprendendo, você cai, né, erra. E neste erro é o momento onde você começa a evolução. Então, este é um gráfico muito utilizado no processo de aprendizagem. Então, tá vendo aí que você tem a preparação, a adoção, a curva de aprendizado. Muitas vezes ela pode subir, outras vezes ela cai, tá? E você tem um aprendizado experiencial ou de experimento, né? Podemos dizer, e os benefícios reais chegam na frente. Então, você que passou, né, por esta crise de janeiro a dezembro, você que acompanhou como investidor, estava aqui comigo no canal Excelência no Bolso, meu convite para você de coração é: baixe agora este material, salve ele no seu celular, no seu notebook, porque é um material de estudo, é um material para você entender, absorver, tá? Quando o Peter Link falou assim, olha, um investidor amador, ele consegue fazer boas escolhas para o amanhã, escolher boas ações em empresas, observando o que está acontecendo ao seu redor. E o que a Levante 10 Investimentos fez para você é exatamente isso, trazer tudo o que aconteceu no ano de 2020, nessa retrospectiva, para você guardar, ler, reler 10 vezes, entender, guardar para os seus filhos, para dizer assim, filhão, filhona, eu participei, papai e mamãe estava aqui neste momento e junto com o professor Anderson, canal Excelência no Bolso, Levante 10 Investimentos, aprendemos a passar por aquela crise e outras crises que virão serão menos impactantes na nossa vida, porque a gente já está preparado, porque a gente já experimentou e agora a gente já tem aí meio que, digamos, um antídoto. E o antídoto é você estar estudando sempre. Legal? Um forte abraço do Anderson Gonçalves, um feliz 2021 para você e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!